Tá no comentário fixado. Vai lá, Bruno. Ralph Rangel. O Espiritismo e a Umbanda passaram a falar em chakras no final do século XX. Mas os ancestrais e Allan Kardec nunca falaram. Uns fazem relação com o perispírito, que tem outro conceito. O que você acha, Jordelei? Acho que são caminhos importantes a serem trabalhados. O conceito dos chakras, ele não vem na década de 80 ali. Ele vem de um estudo milenar. Os iogues antigos, os hindus, os egípcios, ou seja, se trabalhava muito essa questão dos vórtices energéticos no tempo. E num processo de evolução, tem conhecimentos que não são apagados, que eles vêm sendo acrescentados. E como eu falei, no momento em que dentro da Umbanda começa a adentrar essa vertente oriental, começa a vir conhecimentos muito mais profundos. Por exemplo, no Espiritismo não se fala de chakras, se fala realmente de perispírito, né? Perispírito, corpo, perispírito e alma, né? Os três. Agora, isso, pensa o seguinte, Kardec teve 10 anos de trabalho. Não tem como escrever tudo o que precisava ser escrito. Então ele deixou um legado sobre a comunicação dos espíritos. Então quando a gente vai lá, por exemplo, no Livro dos Espíritos, você vai ter um capítulo todo falado sobre projeção astral, que se chama Emancipação da Alma. Né? Você vai falar sobre a vida no mundo espiritual, como são as colônias, como é a transição da matéria para lá. Então, Kardec ele trouxe um leque muito grande, mas ele tinha que falar sobre uma questão de como os espíritos interagem ao nosso redor, e não trazendo conhecimentos oriundos de outras épocas e outras regiões, que ficaram para posteriori. Então, quando vem, por exemplo, a Umbanda, hoje inúmeras culturas ressurgindo esse conceito. Por exemplo, olha o que é o estudo da projeciologia. E aí a gente vai a Valdo Vieira, a gente vai chegar em Saulo Caldeirão e a gente vai se hospedar em Wagner Borges, entende? E a gente vê aquele conhecimento. Eles circulam e transitam por inúmeros lugares. Se a gente pegar, por exemplo, as obras psicografadas de Chico e tu pegar a Vida em Cima, Vida Acima, alguma coisa assim o nome do livro, lá vai ter um recado trazido pelo irmão X, né, que é o pseudônimo de Humberto de Campos, que ele fala sobre os espíritos falando de nós aqui na matéria, como que nós nos projetamos para fora dela para viver. Então, o espiritismo também tem, mas a gente tem que ver o momento que começa e o leque. Vamos pensar numa flecha. Tem uma ponta e tem o segmento dela. Não tem como uma ponta de um conhecimento ser aberto. Ele precisa ter um ponto, um eixo. E desse eixo, ele buscar direções. O mesmo que acontece com Zélio de Moraes, o mesmo que acontece com todas as demais religiões, todas, sem nenhuma exceção. E a Umbanda, quando vem e agrega o caminho oriental, exatamente no Oriente se fala muito sobre chakras, sobre corpos espirituais. E aí, em contrapartida, vem nos Estados Unidos Barbara Ann Breman e traz um conhecimento muito incrível através de um livro chamado Mãos de Luz, Luz Emergente, e os livros posteriores dela, que vem e acrescenta ainda mais uma profundidade sobre o conceito chakras e corpos espirituais. Legal. Respondido aí. Tem bastante mensagem, Felipe. Quer que eu leia uma aqui que eu só Vai leio aqui? lendo, fica tranquilo. Tinha uma do Flávio Eduardo lá em cima, Flávio Eduardo Barbosa. Quando os nossos irmãos escravizados chegaram ao Brasil, foram forçados a se submeter à religião do branco. Como o senhor vê nos dias atuais o sincretismo? Obrigado. É algo que a gente precisa viver ele. E eu estou tentando entender, meu querido irmão, ele, porque o branco, né, o opressor, eu não vou nem dizer, olha, eu vou tirar a cor aí, o opressor, porque hoje nós também vivemos opressões. Sim, com certeza. E as opressões hoje mudaram muitas vezes até tudo, mudou tudo, né? Mas a gente vive ainda sobre opressão. Mas naquela época a opressão era do poder. O escravizado, ele não tinha direito nenhum. Então, o branco que predominava, ele vinha e realmente massacrava. E a maneira com que aqueles escravos tinham de poder cultuar sua fé era procurar rapidamente, de uma forma inteligente,
dentro dos santos, o que mais era parecido com a minha cultura. Então, quem que era o guerreiro do católico? São Jorge. São Jorge. Seu Ogum. cavalo. Ogum, virou Ogum, entende? Quem que era o orixá que vivia, quem que era o santo que vivia de branco? Jesus. Quem que era o orixá? Oxalá. Oxalá. Então, esse sincretismo foi rapidamente feito para que eles pudessem continuar os seus cultos dentro das suas crenças, sem a reprimenda da surra, da prisão, dos maus tratos. Então, rapidamente assume isso. Agora, precisamos entender que hoje, por exemplo, e é uma das coisas que eu até já conversei com o pai Naldo, disse assim: pai, eu vejo que a gente tem muito trabalho assim do sincretismo, né? São Lázaro, a gente bota o Molu, o Baluaê, o Cavungo, dependendo do lugar. Eram tudo muito escravizados, né? E oprimidos e tudo. Por que ainda se cultua? E aí ele me disse, é uma boa pergunta, né? Por que a gente ainda usa o sincretismo? Então, ainda é algo que parece que se eu não fizer é pecado. Parece meio que tá O enraizado. peso da culpa, entende? Hoje eu estou tentando olhar mais com esse ângulo, porque quer ver uma coisa? Um católico começa a ir para o centro espírita. Ah, mas eu não posso deixar de ir na missa. Porque ele não consegue conceber que aquele conceito lá doutrinário de uma palestra, de um passe, completa e traz a ele os mesmos benefícios que a missa do centro e levanta, do culto, do passar na frente da igreja e fazer o sinal da cruz. Se benzer, entende? São ritos que a gente vai trazendo e parece que aquela pessoa que tem o hábito de fazer, quando ela deixa de fazer, ela se sente desconfortável. Eu me sinto desconfortável quando eu não me benzo. Então, isso não é a energia do lugar, é a tua condição em relação àquilo. Entende? Numa ideia de culto livre, você não ofende ninguém. Você não ofende Deus. Você não ofende Jesus, você não ofende a espiritualidade. Agora, se a espiritualidade se ofender, aí nós entendemos que espiritualidade que é uma espiritualidade não evoluída. Porque só se ofende quem não consegue entender.